Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos abordar um assunto direcionado ao bem-estar enquanto médiuns. Todas as atividades que desenvolvem em nossa vida, necessitamos de um preparo físico. E na Umbanda não é diferente. É fundamental o preparo para a sustentação da mediunidade. A mediunidade na Umbanda não é apenas um exercício espiritual, mas uma prática que exige um equilíbrio entre o corpo físico, a mente e o espírito. Este preparo envolvendo disciplina, preparo físico, higiene corporal e energética. Alguns cuidados são indispensáveis. O que o médium ingere afeta diretamente na vibração energética e resistência física durante toda a ingira. Sendo assim, temos que evitar a ingestão de álcool. Evitar álcool ou qualquer tipo de drogas. Estas substâncias entorpecentes alteram a percepção, o campo magnético, abrindo fissuras, brechas para espíritos negativos, espíritos vampirizadores, espíritos obsessores, dificultando a sintonia com as entidades. Não devemos ingerir carne vermelha. A carne que tenha sangue quente. A carne vermelha, que geralmente é recomendado que se faça a abstinência de 24 a 48 horas que antecedem o trabalho, pois a digestão pesada, aquela digestão difícil, ela consome muita energia vital, o fluido animalizado, que deveria ser direcionado ao trabalho mediúnico. Relações sexuais? Não, isso não pode. O ato sexual acontece numa estrutura verdadeiramente de muito amor, de muito afeto, quando são praticados por pessoas que se amam muito. Esta energia de ambos os parceiros pode acarretar um esvaziamento, trazendo o cansaço, o esgotamento energético. Por isso, este resguardo antes dos trabalhos
preservam o potencial energético daquela energia criadora do médium. Banhos de ervas. Os banhos de ervas, antes dos trabalhos, ajudam na limpeza, da sintonia com as entidades. Eles são essenciais para descarregar energias negativas, aquelas acumuladas no dia a dia, e equilibrar os chakras. Isso deve ser feito antes de se adentrar ao terreiro. Estes cuidados também chamamos de preceito, que são regras, são normas fundamentais e instruções que guiam o comportamento e o comprometimento, atuando como um guia moral e doutrinário. O preceito exige observância obrigatória, mas existem algumas regras que não são obrigatórias, mas que ajudam muito no desenvolvimento e manutenção dos trabalhos mediúnicos espirituais. É a meditação, a respiração consciente, o repouso para equilibrar o corpo e refinar essa sintonia com as entidades, com os guias. No aspecto físico e mediúnico, destacamos a disciplina e a higiene física, a disciplina e higiene emocional. Podemos destacar que temos de exercitar a nossa respiração, a meditação, o repouso físico, adequando a nossa essência para que nós, médiuns, possamos atuar, para que possamos permitir de forma completa a incorporação ou no transporte de energias. O preparo permite que o médium gerencie a sua própria sensibilidade e não se torne o tal médium esponja, que é um nome fictício. Ele não existe. Para um médium despreparado, fazendo assim, trazendo uma maior segurança, evitando o esgotamento. Então, essa história de médium esponja acontece àqueles médiums que não se preparam, que não se ajudam, que não estão condizentes com os preceitos e as regras de um trabalho espiritual umbandista. Repouso, pausa ou descanso. A incorporação requer
muito fluxo energético físico e pode ser fisicamente exaustiva. E este fator varia de acordo com o médium, com o preparo, com o tempo de incorporação, com o tipo de trabalho a ser realizado naquele dia, com as energias envolvidas naquele dia. Então, um corpo cansado oferece mais resistência. As entidades, e pode, além da resistência, ele pode gerar mal-estar durante e após a ingira. Hidratação. Manter o corpo hidratado é fundamental. O nosso corpo físico é composto de 60% a 70% da água, que é um excelente condutor energético. Ele ajuda na limpeza orgânica. A conexão com o próprio corpo em exercício de respiração, que ajudam a acalmar o sistema nervoso e firmar a cabeça, ou seja, manter um foco no trabalho realizado, facilitando a expansão da consciência necessária para termos a tal mediunidade. Limpeza do corpo físico de forma interna e externa, evitando substâncias que desequilibrem na vibração, como gordura, carnes vermelhas, de animais que têm sangue quente, de bebida alcoólica. E no dia que antecede o trabalho, é um procedimento e comum para manter esta leveza e conexão com o divino, com a natureza, com o espiritual. Sabe, meu irmão, o nosso corpo, enquanto médiuns, funciona como um filtro, um canal para as energias das entidades, da natureza, o que demanda cuidados específicos para que a incorporação e o trabalho espiritual ocorra de forma segura e saudável. O trabalho mediúnico exige equilíbrio físico. Lembra que seu corpo atua como um instrumento de interação entre o plano físico e o plano espiritual. Que o exercício faz bem à nossa saúde através da ativação de certos mecanismos dentro do nosso corpo. Isto, todo mundo sabe, não é novidade alguma, mas eles atuam direto no sistema
imunológico, no sistema endócrino e alteram em nossa função cerebral. O exercício físico associado à espiritualidade é uma estratégia que otimiza a função mitocondrial e cognitiva, potencialmente desacelerando o declínio cognitivo e atenuando a neurodrenagem, além de evitar o aparecimento de doenças crônicas. Atividades físicas regulares otimizam a saúde e beneficiam a sintonia, a conexão com a espiritualidade. A prática mediúnica, que assim, em especial, são aquelas de efeitos físicos, que envolvem um grande uso de ectoplasma, de um fluido. Esse ectoplasma é um fluido denso, emitido pelo médium e necessita de preparo, necessita que o corpo físico esteja em atividade e não no sedentarismo. Os exercícios físicos regulares, eles melhoram a função mitocondrial e cognitiva, que são, assim, uma verdadeira usina, uma verdadeira usina de energias celulares. E essas energias celulares são essenciais para o funcionamento cerebral do nosso cérebro, aonde está a glândula pineal, aonde está a nossa coroa, o nosso ori. Então, se eu quero esses chakras alinhados, se eu quero a minha mente pronta, tenho sim que praticar exercícios físicos. Exercícios físicos regulares melhoram esta função. A saúde mitocondrial está diretamente ligada à performance cognitiva, à memória e ao humor. Então, através de exercícios físicos combinados com meditação, com otimismo, otimiza a saúde integral, o que favorece a disposição mediúnica. Atividades físicas regulares beneficiam os sintomas espirituais, pois o esforço mediúnico prolongado pode causar, assim, fadiga, aquele cansaço físico, tornando essencial o repouso e a boa forma
para a manifestação da energia vital. A prática mediúnica equilibrada não causa doenças. O desequilíbrio físico ou emocional pode exigir o afastamento momentâneo das atividades para restabelecimento do médium. O exercício da mediunidade exige, além de disciplina moral, uma disciplina física, um corpo saudável e equilibrado. Isto sim é uma ferramenta de precisão e favorece a sintonia com as entidades. A Umbanda visa equilibrar, visa o equilíbrio entre o exercício físico e o cuidado espiritual para o bom funcionamento do trabalho mediúnico, evitando que a negligência física prejudique o seu trabalho, o trabalho das entidades, o trabalho a ser realizado. Ficar por longas horas em pé, os movimentos das entidades e seu bailado, bem como a sua forma peculiar de apresentar-se, seja arcado como um preto velho, encurvado como os senhores Exus, ou saltitantes como os herês, exigem muito do médium. Exigem que o médium cuide de sua condição física geral. A mediunidade aflorada pode gerar sensações corporais como calafrios, formigamento e variações de temperatura. E para que o corpo físico se torne um instrumento, uma ferramenta, requer um preparo, não só moral, mas físico. Um corpo saudável, um corpo equilibrado, torna-se um receptor mais eficiente para os espíritos. Trate o seu corpo com respeito. Trate o seu corpo com carinho. Trate seu corpo com seriedade. Assim como a Umbanda. Coisa séria para gente séria. Axé, meus irmãos. Nos vemos no próximo encontro. Que Oxalá nos abençoe.